Sr. Domingos, boa tarde. O porquê de ser colheita de cogumelos? Ou produção de cogumelos? Isto nasceu, foi a ideia de aproveitar o terreno, tinha que ser uma produção em que produzisse num terreno pequeno, que eu não tenho uma grande extensão de terreno, tinha que ser em estufa então, e depois a ideia do cogumelo surgiu porque me deram a ideia do cogumelo shiitake e eu andei a visitar várias estufas na região norte, um pouco por todo o lado, e vi que era um produto interessante a nível de nutrientes, muito interessante. Muito fácil de produção também? Muito fácil de produção e principalmente, no meu caso, também o que me levou a enverdar por este negócio foi que ele é um pouco controlável. A gente consegue controlar o momento de produção, enquanto que se for outra produção, nós semeamos, esperamos e colhemos naquele determinado momento. Aqui, se eu quiser passar 4 ou 5 meses sem produzir, consigo. E no momento em que eu quero produzir... E são mais resistentes a alguma praga? Ou... Não, o cogumelo shiitake é um bocadinho atacado por algumas pragas no início, quando ele está a incubar, quando ele está a propagar no tronco. Depois de se propagarem, ele toma conta do tronco e não deixa que as pragas se apoderem dele. Ele está em número maior, agora tem consegue combater. E consegue combater. No início temos que ter alguns cuidados, porque no início é que é o perigo de algumas pragas afetarem a produção. E então como é que você faz? Isto aqui a branco é para incubar, isso consiste em quê? Aqui são feitos furos. Isto é mais ou menos um furo por quilo de madeira. São furos com cerca de 20 cm de distância, 10 no diâmetro. Não dá com qualquer tipo de madeira, não? Não, isto dá com, por exemplo, resinosas não dá. Okay. Tem que ser, o ideal é madeira de carvalho, é a madeira ideal para este tipo de cogumelo, porque ele é originário da região da Ásia, principalmente do Japão, e lá dá na natureza numa árvore que é parecido com o nosso carvalho. Okay. Então ele dá no carvalho, dá no castanheiro e eucalipto. No entanto, a produção melhor é o carvalho. É o carvalho. E isto até colher quanto tempo? Depois de semear, a árvore é batida, é cortada e tem-se ali, o ideal será um mês para semear, mas pode ir até os 2, 3 meses desde que não deixe a madeira secar. Depois de semear, está-se entre 8 a 10 meses no período de incubação, em que tem que se manter a madeira úmida e o shiitake o micélio, chama-se o micélio, que é a semente do shiitake, vai se espalhando pelo tronco, vai o contaminando. Ao fim de 8 a 9 meses, tem que se dar o choque térmico e mecânico. Isso que é assim, quem fizer o choque térmico é uma rega em que se faz uma descida de temperatura de 6 a 8 graus. Ele tem que vir para os 12, 14 graus. E isso então faz-se com uma rega intensa de água. Eu tenho aqui um sistema de rega em que abro ele abre esses bicos, é pulverizado, fica aí entre 24 a 48 horas, depende da época do ano, para eles ficar completamente encharcados. Há quem faça isso mergulhando os troncos em tanques. Tem uns tanques e mergulha os tanques. Ao fazer isso, já está a dar os dois choques, o mecânico, que é ele estremecer, e depois o choque térmico para baixar a temperatura. No meu caso, como ela não se mexe do local, eu tenho que lhe dar umas pancadas com um martelo para fazer com que o micélio comece a frutificar. No fundo, o cogumelo que nós vimos é o fruto. Não é o fungo, não é a planta, como alguns pensam, mas sim o fruto. A planta está lá dentro, o fungo. Ok, ótimo. E a questão de ser biológico?
Os cogumelos são biológicos. São biológicos. A questão de ser biológico é que é uma coisa natural, não tinha Não leva como, aditivos nenhum, não tinha nem como não ser de pesticidas. outra forma, porque a produção de cogumelos não tem qualquer fertilizante, não tem pesticidas, não tem nada, é apenas madeira que está certificada pelo produtor, em que é uma madeira que também não teve nenhum tratamento, e agora é apenas colocada em água, são feitas análises anualmente à água, porque somos certificados produto biológico e pelo Global Gap, e temos essas análises da água e é o único produto que leva a água. Ok. Depois de ser assemeado é só água. Ok. E a produção toda, para além de nos fornecer a nós, que nós temos no nosso Sim. restaurante, é consumido uma grande parte em Portugal, Sim, é exportado, sim, atualmente a produção é toda para Portugal. consegue escoar toda Sim. a colheita que tem, consegue escoá-la. Sim, consigo escoar e há períodos em que Não chega. não chega. Em que estão sempre, parece muita quantidade, mas estão sempre a ligar, a telefonar e a pedir mais. Principalmente no inverno e depois parte da primavera e o outono, estão sempre a pedir mais porque é pouca a produção. Para a procura. Para a procura. Eu vendo essencialmente, assim, a grande quantidade, vendo a 2 ou 3 clientes que são depois fornecedores, além de restaurantes, mas principalmente das grandes superfícies, Continente, Pingo Doce. Um é Continente e o outro é Pingo Doce. E é essencialmente para aí. E então isto foi em 2019 que começou este projeto. O projeto, a ideia já surgiu em 2015, quando se começou. E só se concretizou em 2019. E depois foi em 2017 que foi aprovado um projeto, eu meti um PDR para ter algum financiamento. Surgiu então em 2017 e foi finais de 2018 que comecei a obra. E começou a ter cogumelos no Em final de 2019, início de 2020. foi quando conhecemos, foi naquela Exatamente. altura. Exatamente. E depois entrou-se a pandemia. Exatamente. Como é que foi essa questão? Inicialmente eu também estava a produzir pouco nessa altura, mas não notei grande diferença. Conseguiu escoar bem o... Sim. Só houve ali, penso que entre março, abril, houve um período em que ficou tudo fechado praticamente, que também não produzíamos, mas por volta de abril, maio, os clientes que nos estavam a comprar começaram a pedir novamente, e o que eles nos diziam é que mesmo nas grandes superfícies notou um aumento da procura após a abertura. Não, ainda durante a pandemia, mas após a abertura notaram um aumento da procura. Ok, ótimo.